A paz do Senhor, meus irmãos da classe Abraão, obreiros da casa do Senhor, né? Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada. Estamos aqui para o nosso devocional da nossa lição nosso devocional da leitura complementar da nossa lição do próximo domingo, né? Nós estamos no estudo sobre o livro do Gênesis, da nossa escola bíblica dominical. Estamos iniciando o trimestre e domingo será a nossa primeira lição. Meus irmãos, peço o apoio dos irmãos. Nós somos obreiros da casa do Senhor e, como obreiros, nós precisamos dar um exemplo à igreja de compromisso e de amor à palavra de Deus. Nós fazemos isso quando nós estamos presentes nos cultos de ensino da sede, ouvindo o nosso pastor ensinar a palavra, quando nós estamos às quarta-feiras ouvindo o nosso pastor ensinando a palavra, quando nós somos presentes, né, e ativos na escola bíblica dominical. Eu sei que às vezes alguns irmãos têm dificuldade por diversos motivos, trabalho, família, né? Mas vamos tentar nos organizar. Nós estamos tendo trimestres abençoados de estudo da palavra de Deus e você não pode perder isso, tá? Então, colabore conosco, com a nossa escola bíblica dominical, e Deus vai continuar te abençoando no nome de Jesus. Então, no devocional da nossa leitura complementar de hoje, ele está lá em Hebreus, no capítulo 8, do 6 ao 11. Vale ressaltar que nós estamos no estudo bíblico com o nosso pastor às quarta-feiras sobre a carta aos Hebreus, e ele já tratou desse assunto. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui é o que a gente aprendeu com o nosso pastor no culto de ensino. Queridos, no último devocional, nós estudamos lá em Romanos 5, 19 ao 21, né, que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então perceba que agora a lição ela começa a se desenhar. Nós vimos a queda do homem, nós vimos a criação do homem no início de todas as coisas e como o homem caiu, e Deus precisava se revelar a esse homem decaído. Deus precisava se revelar a uma humanidade decaída. O livro do Gênesis vai mostrar que o pecado ele foi ascendente, né? No capítulo 6 de Gênesis, nós vemos que a percepção de Moisés, que narra o livro, ele é de que o pecado aumentou. Então, Deus, ele, no Sinai, através das leis de Moisés, ele se revela ao povo. Ele revela a sua vontade ao povo, o seu ser, a sua natureza. Ele se revela ao povo e estabelece padrões de como agradá-lo. Ele estabelece padrões de como o povo dele deve ser e deve se comportar. Então percebam, a lei, ela joga luz no pecado da humanidade. Então, ela, além de trazer consciência ao homem de que aquilo que ele está fazendo desagrada a Deus, ele conduz o homem a Cristo. Porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de nos apresentar santos diante do Senhor. É por isso que Jesus ensina, ele fala para Nicodemos, ele diz: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque só o homem só pode ser apresentado santo diante de Deus se ele tiver um novo nascimento, se ele nascer da água e do Espírito, porque aí a lei não estará mais nas tábuas de Moisés, mas estará na nossa mente e no nosso coração. Então percebam que a lei, estabelecendo um padrão de um povo agradável a Deus, externou uma atitude do povo ainda mais pecaminosa. Então, a impressão que se tem é que o pecado do Éden abundou, mas a lei conduziu a humanidade até Cristo, de maneira que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, na cruz do Calvário,
superabundou a abundância de pecado trazido pela lei. Então, queridos, esse é o cenário ao qual o comentarista da lição, ele introduz o livro do Gênesis. No devocional de hoje, lá em Hebreus 8, ele vai falar que Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança. E aí, eu separei alguns pontos que eu queria tratar com os irmãos. Primeiro, a aliança, o termo em hebraico para aliança é diatek. E aliança nós entendemos como sendo um acordo entre duas partes, não é verdade? Porém, com Deus não é assim. Nós vemos que Deus estabelece os seus termos e aqueles que fazem parte da aliança precisam estar enquadrados nos termos estabelecidos por Deus. Então nós não negociamos os termos da aliança. Ou nós aceitamos a aliança, ou nós a rechaçamos. E é por isso que Jesus, ele diz que... por isso que em Romanos diz que por um homem o pecado entrou no mundo. E também, aprove também que por um único homem, a saber, Jesus Cristo, muitos sejam encontrados em justiça. Então percebam, quem são esses muitos? São aqueles que aderem ao acordo, aos termos do Novo Testamento. Então só é necessário ser coberto pelo sangue de Cristo se nós estivermos dentro dos termos estabelecidos na nova aliança. Então, a terminologia, a nomenclatura mais adequada não seria aliança, seria testamento, porque o testamento ele é unilateral, enquanto a aliança é bilateral, ou seja, há uma concordância de termos entre as partes envolvidas. No testamento não, é feito um acordo, é feito uma norma, os termos são estabelecidos unilateralmente. E quem está dentro do testamento deve aderir, ou seja, deve ser coberto pelos termos desse testamento. Então é por isso que nós temos o entendimento de uma antiga aliança, ou um antigo testamento, né? E uma nova aliança, ou um novo testamento. E no texto de meditação de hoje, o escritor aos Hebreus vai dizer que essa aliança, a nova aliança, é superior à antiga. E aí aqui eu trouxe alguns aspectos que ressaltam o porquê que essa aliança é superior à antiga. Primeiro, pelo seu alcance. A antiga aliança, ou o Antigo Testamento, ele atingia apenas ao povo judeu, né? E a nova aliança, ou o Novo Testamento, ele cumpre a promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis 12, que diz que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus decide instituir um povo, o objetivo dele já era que essa promessa alcançasse toda a humanidade. Então perceba que a nova aliança ela é perfeita porque ela cumpre o plano de Deus na íntegra. Então, na nova aliança, Deus constitui a igreja. Então, a promessa feita a Abraão, meu irmão, atinge a mim e a você, porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Ponto 2, a nova aliança, ela é superior à antiga, porque ela é universal. Na antiga aliança, você tinha os sacerdotes, né, e o povo. O pastor ministrou na última quarta-feira que a aproximação da presença de Deus no tabernáculo de Moisés, ela se dava do pátio para o interior do templo, né? Então, ao ponto de que só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Então, no santuário, no local santo, só entrava os sacerdotes. E no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, tinha um véu que separava e só entrava o sumo sacerdote. Na nova aliança é universal, porque
Todos nós somos sacerdotes reais. É por isso que lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, eu vou ler para você, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes reais. Hoje nós podemos entrar na presença do Senhor para queimar o incenso, para oferecer as nossas orações, para o adorar em espírito e em verdade, porque Jesus Cristo, a nova aliança, nos fez sacerdotes reais. E Ele é mediador. Ele é o perfeito mediador. É interessante que esse texto, queridos, de Hebreus 8, ele conta o ministério atual de Cristo. Cristo está à destra do Pai, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Ei, querido, eu não sei o que você está passando, mas eu quero liberar a palavra para você. Você não está só. Jesus está à destra do Pai, e Ele é o mediador da nova aliança. É Ele que intercede por nós à direita do Pai. E o último tópico que eu separei aqui, que ela é superior, o Novo Testamento, a Nova Aliança, é superior ao Antigo Testamento, a Antiga Aliança, pela sua oferta. Jesus é superior ao sumo sacerdote. Jesus é superior a Arão. Por quê? O sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifícios contínuos. Então, o povo pecava e sacrificava. E o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecia sacrifício pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. Mas hoje, na nova aliança, no Novo Testamento, nós temos o sumo sacerdote sem pecado, que ofereceu um único sacrifício. Mas esse sacrifício foi eficaz, que com um sacrifício, o perdão foi para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba, queridos, que lendo a leitura complementar da nossa lição diariamente, nós vamos vendo a lição se esboçar. Então nós vemos que o objetivo do comentarista é mostrar que lá na criação, Deus já tinha um plano de enviar o Messias para nos reconciliar com Ele. Que Deus continue te abençoando, queridos. Eu deixei um desafio, ninguém comentou lá no grupo, estou esperando o pessoal se manifestar, Diz aí, o que é sofismo? E o que essa palavra tem a ver com a lição de domingo? Eu vou deixar uma nova pergunta. Com quem Deus fez a sua primeira aliança? Responda, interaja. Vamos desenvolver um prazer na palavra de Deus, porque uma vida abençoada é uma vida na palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, para que nós possamos colocar ainda mais a nossa confiança em Deus. Esse é o motivo da oração dessa semana. Eu não sei por qual motivo você está passando, talvez você esteja se sentindo perdido ministerialmente, no seu trabalho você não sabe o propósito que Deus te colocou ali. Essa lição está falando conosco. Tudo isso que nós estamos estudando é para aumentar a nossa confiança em Deus, porque Deus não é pego de surpresa. Deus, ao longo de toda a trajetória da humanidade, em meio às iniquidades, às idolatrias que o povo praticou, Deus não destruiu o povo, primeiro, pela sua fidelidade não somente ao povo, mas também à sua própria promessa. Deus tem compromisso com a sua promessa, querido. Então, se Deus tem promessa na sua vida, apenas confie nele, que ele vai cumprir, porque ele é fiel. Que Deus possa continuar nos abençoando, que esse devocional venha despertar em você o desejo de participar da nossa escola bíblica dominical e de acrescentar no conhecimento da palavra de Deus. Eu vou colocar aqui embaixo as perguntas, vou colocar aqui embaixo o motivo de oração e participe, colabore com a escola bíblica dominical. Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus.